Olá, jovens. Prazer estar com vocês em mais uma aula de recuperação do seminário. Gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências bem especiais hoje e vamos iniciar a nossa aula com com essas gravuras aqui. Então, a gente vê uma jovem aqui tomando sacramento, vê os missionários aqui ensinando, né, e jovens indo para atividades na igreja. Coisas que, com certeza, vocês já participaram e já viram tranquilamente, certo? Daí, ó, queria que vocês analisassem essa pergunta, né? E depois respondessem ela, né, como parte da nossa aula de recuperação. De que forma você acha que Jesus Cristo é o centro do sacramento, da frequência à igreja e da missão de tempo integral? Como Jesus Cristo ele está à frente, né, de todas essas atividades, né, tanto ao tomarmos o sacramento, a frequência à igreja e da missão, né, servindo a missão de tempo integral. E percebam uma coisa, ponderem, de que forma essa experiência seria impactada se ela não se concentrar, essa experiência não se concentrasse num Salvador, né, ao participar dessas atividades. Imagine que o Salvador não fosse o centro dessas atividades. Como é que elas seriam? Eu queria trazer para vocês uma outra gravura. Esse é o Templo de Salvador, na Bahia. Belíssimo templo. E gostaria que vocês pudessem pensar, né, sobre o Salvador Jesus Cristo, e a relação que ele tem com o tempo. E aí eu tenho mais uma pergunta que vocês precisam responder como parte da nossa aula. Como se concentrar mais no Salvador pode impactar sua experiência no tempo? Como, ao se concentrar mais no Salvador, isso pode mudar, pode impactar a sua experiência no tempo? É bem interessante que, ao longo da história da humanidade, o Senhor sempre ordenou que templos fossem construídos. Foi assim com o tabernáculo, na época de Moisés, foi assim com o templo de Salomão, em Jerusalém. Nefe, ao chegar nas Américas, construiu um templo. Quando Salvador visita os nefitas, ele vai, né, nos arredores ali, vai nas ruínas ali, né, do templo de abundância. Então, assim, o Senhor sempre instruiu o seu povo a construir templos, a construir locais de adoração. E no Tendo Convênios não foi diferente. O Senhor, por diversas vezes, ordenou que os santos construíssem templos. E no Tendo Convênios 57:3 nós lemos: E assim diz o Senhor vosso Deus: Se desejais receber sabedoria, eis aqui sabedoria. Eis que o lugar que é agora chamado Independência é o lugar central. Um local para o templo se acha a oeste, num terreno não longe do tribunal. O Trino Convênio 109:2. Tu que me mandaste teus servos construírem, tu que mandaste teus servos construírem uma casa ao teu nome, neste lugar. Cristo. O Trino Convênio 115, 7-8. Que a cidade de Faroeste seja uma terra santa e consagrada a mim, e será chamada Santíssima, pois o chão em que vos encontrais é santo. Portanto, eu vos ordeno que me construais uma casa para a reunião de meus santos, a fim de que eles me adorem. Então, mais uma instrução. E por fim aqui, doutrina em convênios 124, 26-27. E enviei mensageiros rápidos, sim, mensageiros escolhidos, e dizei-lhe, enviai mensageiros rápidos, sim, mensageiros escolhidos, e dizei-lhes, vinde com todo o vosso ouro e vossa prata, e vossas pedras preciosas, e com todas as vossas antiguidades, e todos os que tiverem conhecimento de antiguidades e estiverem dispostos a vir, que venham e tragam o álamo e a faia e o pinheiro, junto com todas as árvores preciosas da terra, e com ferro, com cobre, com latão, e com zinco,
e com todas as vossas coisas preciosas da terra, e construí uma casa ao meu nome, para que nela habite o Altíssimo. Então, mais uma instrução aí acerca da construção de templos. A primeira presidência, ela tem uma declaração muito importante que diz o seguinte: sempre que o Senhor tem um povo na terra que obedeça a sua palavra, ele ordena que sejam construídos templos. Já pensaram sobre isso? E realmente, sempre que o Senhor, né, teve um povo na terra, sempre que os convênios estavam disponíveis às pessoas, os templos estavam ali para que elas pudessem adorar ao Senhor, para que pudessem celebrar convênios, fazer ordenanças. Então, os templos eles são uma parte essencial da adoração. Daí, na oração dedicatória do Templo de Kirtland, nós vemos aqui na foto, no Treino Convênio 109, nós vemos algumas instruções e algumas bênçãos prometidas. Queria que vocês pudessem, ao ler essas escrituras junto comigo, focar nas bênçãos que o Senhor está prometendo. E o que acontece? Essa sessão especial, ela foi, a oração dedicatória, ela foi revelada pelo Senhor, né, na noite antes da dedicação do templo, enquanto ele estava ali, né, terminando de preparar todas as coisas. E o Senhor, então, ele revela a oração dedicatória. Ela foi lida e traz promessas assim e bênçãos muito especiais. Versículo 2: Tu, que mandaste teus servos construírem uma casa ao teu nome neste lugar, Kirtland, pois sabes que fizemos esta obra em meio a grandes tribulações, e em nossa pobreza demos de nossos bens para a construção de uma casa a teu nome, a fim de que o Filho do Homem tivesse um lugar onde se manifestar a seu povo. Versículo 12: Para que a tua glória descanse sobre o teu povo e sobre essa tua casa, que agora dedicamos a ti, para que seja santificada e consagrada como santa, e para que a tua santa presença esteja continuamente nesta casa. E para que todas as pessoas que atravessem o umbral da casa do Senhor sintam o teu poder e sintam-se compelidos a reconhecer que tu a santificaste e que ela é a tua casa, um lugar de tua santidade. Como você descreveria o versículo 13 com as suas próprias palavras? Imaginem, né, as bênçãos que são prometidas nos outros versículos também, mas especialmente nesse versículo 13. E aqui a gente reforça, né? Sintam o teu poder e sintam-se compelidos a reconhecer que tu a santificaste e que ela é a tua casa, um lugar de santidade. Como você descreve, né, as bênçãos e o versículo 13 em si, né, com suas próprias palavras? Como você acha que essas promessas e tudo que está descrito aqui, ele se aplica a você? Como é que você descreveria e falaria sobre isso? Os templos, eles com certeza são uma ligação e uma oportunidade de haver um local onde nós conseguimos nos aproximar do Salvador Jesus Cristo, onde nós conseguimos estar mais próximos a Ele e, acima de tudo, onde o poder dele se manifesta. Gostaria de compartilhar com vocês um vídeo que é bem interessante. We invite all of God's children on both sides of the veil to come unto their Savior, receive the blessings of the Holy Temple, have enduring joy, and qualify for eternal life. Sacred temple covenants and ordinances can strengthen us and purify our hearts. Covenants that are honored steadfastly provide purpose and the assurance of blessings in mortality and for eternity. Ordinances that are received worthily open the heavenly channels through which the power of godliness can flow into our lives. This latter-day work will destroy the powers of darkness
and bring about the salvation of the human family. My dear brothers and sisters, construction of these temples may not change your life, but your time in the temple surely will. In that spirit, I bless you to identify those things you can set aside so you can spend more time in the temple. I bless you with greater harmony and love in your homes and a deeper desire to care for your eternal family relationships. I bless you with increased faith in the Lord Jesus Christ and a greater ability to follow him as his true disciples. Family history offers a healing influence and an assurance that each person is precious in the eyes of our Heavenly Father. We learn better who we are, where we come from, and are blessed with a clearer vision of where we are going. When individuals and families search out their ancestors' inspiring actions and words, they will receive strength and direction for their own lives. As we do the work of salvation on the other side of the veil through temple and family history work, we will be blessed in that participation. I would add a promise, brothers and sisters, to you that as you participate in this divine work, that it will come back to you, that it will fortify your home, that it will become a defense and a refuge for you. Family history also connects us to heaven. It gives us an eternal perspective. As President Russell M. Nelson has said, while temple and family history work has the power to bless those beyond the veil, it has an equal power to bless the living. It has a refining influence on those who are engaged in it. I promise that lovingly performing ordinances for ancestors will strengthen and protect our youth and families in a world that is becoming increasingly evil. Please remember that you are never and will never be alone. And I would add that these ministering angels know who you are. They care for you. They love you. They will become a vital part of the fortification of your home. We expect you to seek inspiration and revelation. And as you do that in your youth, in a world that is increasingly wicked and ever more chaotic, we promise you, you will be safeguarded, you will be guided, you will be protected. I promise that as you increase your time in temple and family history work, you will increase and improve your ability to hear him. Percebam, né, quantas bênçãos são prometidas àqueles que fazem o trabalho do templo e da história da família. Quantas bênçãos são prometidas que trazem a certeza de que nós nos aproximaremos de Jesus Cristo. Que o templo realmente é um local onde o poder dele pode ser sentido, onde a presença dele pode ser sentida, onde o Espírito dele habita, onde nós podemos fazer ordenanças sagradas, nós podemos ajudar pessoas do outro lado do véu, nós podemos coligar Israel em ambos os lados do véu, na verdade. Nós podemos fortalecer as famílias, fortalecer e tornar eternos os laços que nos unem com os nossos familiares. Então, o templo é, com certeza, um local onde o plano de salvação, onde Cristo pessoalmente se manifesta através das ordenanças, através de todo o trabalho que é feito no templo. E, aliado ao trabalho do templo, o trabalho de templo e história da família, nos ligam aos nossos antepassados e trazem diversas bênçãos. E podem nos ajudar, com certeza. É um trabalho que pode nos ajudar a nos converter ao Salvador Jesus Cristo. Se você tem algum hábito que você precisa vencer, faça o trabalho de história da família. E escutemos o conselho do presidente Nelson.
nós consigamos dedicar mais tempo para estar no templo. Falando no presidente Nelson, gostaria de compartilhar com vocês uma citação dele que diz, né, Jesus Cristo é a razão pela qual construímos templos. Cada um deles é sua santa casa. Fazer convênios ao receber ordenanças essenciais no templo, bem como ali procurar se aproximar dele, abençoará sua vida de maneiras que nenhum outro tipo de adoração pode abençoar. Por esse motivo, estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para tornar as bênçãos do templo mais acessíveis aos nossos membros em todo o mundo. Eu me lembro que no ano 2000, eu quis participar da dedicação do templo de Recife e fiz uma viagem muito longa e bem desconfortável para poder estar ali, para ver o presidente Hinckley, na época, que era o profeta, né, e aquele esforço valeu muito a pena. Porque, como o presidente Nelson disse, né, os templos existem porque Cristo existe. Nós podemos fazer convênios nele, receber ordenanças nele, nos aproximar do Salvador Jesus Cristo. Então, nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para estar no templo. Porque as bênçãos do templo têm gradualmente se tornado mais acessíveis a todo mundo. Nós precisamos aproveitar isso. Precisamos aproveitar tudo aquilo que os nossos profetas e apóstolos, eles ensinam acerca do templo. E podem ter certeza que o templo, ele vai nos aproximar do Salvador de uma forma que nós não vamos conseguir em nenhum outro local. Eu testifico para vocês que Jesus Cristo é a razão pela qual nós temos templos. O seu poder se manifesta nesses locais sagrados. Ele nos ama, tanto que tem tornado o acesso ao templo cada vez mais possível para cada um de nós. Nós precisamos aproveitar aqueles que têm o tempo, né? Talvez há alguns minutos, algumas horas de sua casa, frequentem o templo. Façam disso uma meta. Busquem ponderar sobre o Salvador Jesus Cristo, sobre o quanto ele é essencial, sobre as bênçãos prometidas para aqueles que frequentam o templo. E, ao final, né, das três perguntas que foram apontadas aí, façam também um breve resumo da sua aula e compartilhem seus sentimentos acerca do templo e até mesmo experiências que vocês tenham tido nesses locais sagrados. Sei que Cristo vive, Ele nos ama. Por isso, nos dê os tempos, para que nós sempre possamos estar próximos a Ele, para que nós sempre possamos buscar as respostas que nós precisamos. E essa aula que eu compartilho com vocês e faço em nome de Jesus Cristo. Amém.